Portal 7, a perda. Existe um momento na vida em que somos obrigados a aprender uma verdade que ninguém gostaria de aprender. Nem tudo foi feito para permanecer. Algumas pessoas partem, alguns ciclos terminam, alguns sonhos desaparecem, algumas versões de nós mesmos ficam pelo caminho. E por mais que tentamos segurar, a vida vai seguindo em frente. Talvez por isso que a perda dói tanto. Porque ela nos confronta com algo que passamos anos tentando esquecer. Nada é permanente. Nem as conquistas, nem os relacionamentos, nem as certezas, nem mesmo quem acreditávamos ser. Então, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao Portal da Perda. A maioria das pessoas associa a perda apenas à ausência, mas a perda é muito mais do que isso. Ela é um encontro com o fim. Com o fim de uma fase, o fim de uma expectativa, o fim de uma identidade, o fim de uma história que imaginávamos continuar escrevendo. E raramente estamos preparados, porque crescemos acreditando que a vida seria uma construção contínua. Mais conquistas, mais estabilidade, mais segurança, mais controle. Mas a maturidade nos ensina algo completamente diferente. Às vezes a vida avança justamente através das perdas. Às vezes aquilo que estava indo embora cumpriu a sua missão. Às vezes aquilo que termina abre espaço para aquilo que ainda não nasceu. O problema é que raramente enxergamos isso enquanto estamos em total sofrimento. Quando estamos no meio da perda. Enxergamos apenas o vazio que essa perda nos deixa. A dor da perda, ela não mede o que você perdeu, ela mede o significado que aquilo tinha para você. Nem toda perda leva algo embora. Algumas devolvem você para si mesmo. A vida ela não é feita apenas do que conquistamos, ela também é feita do que aprendemos a deixar partir. Porque existem despedidas que encerram histórias. E existem despedidas que vão libertar os nossos futuros. O sofrimento aumenta quando tentamos segurar aquilo que já terminou. Nada pesa mais do que carregar o passado que já não existe. Algumas perdas elas não removem algo da sua vida. Remove justamente aquilo que impedia a sua vida de continuar. Olha só, talvez você tenha perdido um relacionamento, tenha perdido uma oportunidade, tenha perdido uma carreira que levou anos e anos e anos para você construir. Talvez tenha perdido alguém que amava profundamente. Ou talvez a perda tenha sido invisível para os outros. Talvez você tenha perdido até uma versão de você mesmo. Aquela pessoa cheia de planos, cheia de energia, cheia de certeza. Talvez você olhe para trás e sinta saudade de tudo isso. Mas quem era mesmo você quando aqueles momentos existiam? Essa é uma das perdas mais difíceis de explicar, porque ninguém vê, ninguém percebe, só você que sente. Sente quando olha as fotografias antigas, sente quando lembra dos sonhos abandonados, sente quando percebeu que as coisas foram mudando. E como parte da sua antiga identidade ficou para trás. Mas existe algo que a perda tenta nos ensinar. Ela não chega apenas para tirar, ela chega para revelar. Revela aquilo que valorizamos, revela aquilo do qual estamos apagados. Revela aquilo que precisamos aprender a liberar, a soltar. Porque existe uma diferença entre amar algo e precisar que aquilo permaneça para sempre. A perda nos mostra que essas duas coisas não são iguais. E quando finalmente compreendemos isso, algo muda, algo transforma, a dor desaparece. Mas ela começa a se transformar, de resistência para aceitação, de apego para sabedoria, de sofrimento para crescimento. Talvez a maior ilusão da vida seja acreditar que amadurecer significa acumular mais experiência, mais conquista,
mais segurança. Mas talvez amadurecer seja também aprender a se despedir, aprender a honrar aquilo que existiu, sem tentar aprisionar no presente, porque toda travessia ela exige renúncia, toda transformação exige despedida e toda evolução exige espaço. A ruptura abriu as rachaduras, a perda revelou que tudo estava sendo levado embora, mas existe uma pergunta ainda mais profunda esperando adiante, uma pergunta que quase ninguém consegue evitar. Se tudo aquilo que eu perdi ajudava a definir quem eu era, quem eu sou agora? Olha só, é exatamente essa pergunta que vai levar a gente para o próximo portal da travessia. O portal onde encontraremos não aquilo que perdemos, mas aquilo que escondemos de nós mesmos durante toda a vida. Então, bem-vindo ao próximo portal.